Exclusivo, as denúncias que atingem o médico dos famosos. Ele realiza uma cirurgia polêmica não reconhecida no Brasil. Nossas equipes descobriram que existem pelo menos 7 casos em que o paciente morreu. É a nossa reportagem da semana. Terezinha, Plínio, Felipe. Pacientes que se submeteram a uma cirurgia experimental, a interposição ileal. Todos operados pelo mesmo médico, o Dr. Áureo Ludovico de Paula. Terezinha e Plínio morreram logo depois de operar. Felipe viveu em estado vegetativo por 7 anos e morreu no último mês de dezembro. O Ministério Público de Goiás e o Conselho Regional de Medicina desse mesmo estado investigam a cirurgia de interposição ileal realizada pelo Dr. Áureo. Foram cerca de 14 ou 15 pessoas que moveram processo no Conselho Regional de Medicina contra ele, não todas na Justiça. Dentre elas, a metade, cerca de 7 pessoas, tiveram falecimento, então tiveram seus representantes para mover a ação, e as outras pessoas que ficaram com as sequelas em razão da cirurgia. Tudo em relação à cirurgia de interposição ileal gira em torno de uma só palavra: experimental. Ou seja, os órgãos que regulam a medicina no Brasil apenas reconhecem o tratamento como pesquisa. Nesse caso, é fundamental que todos os pacientes que operam saibam dos riscos envolvidos. Primeiro, o paciente tem que ter a manifestação livre e esclarecida a respeito do interesse dele em fazer a cirurgia. O paciente tem que fazer isso de forma gratuita, ou seja, ele não pode receber por participar da pesquisa clínica e também não pode ter que pagar os serviços do médico que vai realizar o procedimento. Nos processos contra o Dr. Áureo, costuma aparecer a denúncia de que os pacientes não foram informados sobre o caráter experimental da cirurgia. Falar ainda da minha mãe é difícil. Esta é a Patrícia. A mãe dela foi uma das pacientes do Dr. Áureo. A dona Terezinha, ela tinha 54 anos, morreu em 2006, depois de fazer 3 cirurgias. A primeira foi com o Dr. Áureo, que foi a interposição do íleo, e mais 2 porque teve problemas graves. Eu estou inclusive aqui com a evolução médica dela. Aqui diz que ela teve uma perfuração do divertículo. Antes de fazer a cirurgia não tinha perfuração nenhuma. Não, porque ela fez todos os exames pré-operatórios e nos exames não constou nada. Nada. Inclusive ela foi fazer a cirurgia estando bem, só o diabetes. O único problema dela era o diabetes. Dona Terezinha viu na televisão uma reportagem sobre o Dr. Áureo. O Dr. Áureo foi à televisão local aqui, né? Isso. E anunciou que havia o quê? Descoberto uma cirurgia para a cura do diabetes. Na época, o médico selecionava voluntários para a cirurgia. Segundo a filha, Dona Terezinha não sabia que o procedimento era experimental. Eu acompanhei ela em todas as consultas e em nenhum momento dizia que era experiência, não. Ela fez a primeira cirurgia e logo em seguida da cirurgia ela começou a vomitar demais. Passou muito mal. Ela chegou até a vir para casa. Só que ela veio para casa, passou muito mal, a gente voltou com ela para o hospital. No hospital, ela foi internada novamente e ela fez a segunda cirurgia sem a gente saber. A família não sabia que ela estava passando pelo segundo procedimento cirúrgico. Dona Terezinha continuou passando mal mesmo após 2 cirurgias. E eu sempre perguntando para ele, falando, doutor, mas dá para ver que ela não está normal, que ela está passando muito mal. E aí, num dia, eu fui dar banho nela, e aí o líquido que saía pelo vômito dela, que era um líquido verde, começou a sair pelos buracos da cirurgia dela. Meu Deus. E eu, desesperada, fui para o corredor do hospital, pedi para chamar o médico, ele não estava lá no momento, um outro médico veio, examinou ela e falou, olha, pode chamar o médico dela, urgente. Porque ela não está bem. Aí conseguiu entrar em contato com o médico e ela foi novamente para o centro cirúrgico e fez a 3ª cirurgia. Ela não resistiu à 3ª cirurgia. Todo o tempo tinha a esperança de que ela ia melhorar, porque ele dizia para a gente que estava tudo certo. Mesmo ela passando muito mal, ele dizia que estava tudo bem.
E a gente é leigo, acreditava que estava tudo bem, apesar de ver que não estava tudo bem. Eu busquei até outro médico que era da UTI para poder conversar e ele falou que minha mãe não estava bem, que ela poderia vir a falecer. E eu liguei para ele para conversar isso, ele falou que se eu conversasse com qualquer outro médico, ele ia abandonar minha mãe. A interposição ileal é uma cirurgia para tratar a obesidade. Dr. Áureo também usa a operação em pacientes diabéticos, como era o caso da dona Terezinha. Existem 2 tipos de diabetes. O tipo 1 é quando o pâncreas não consegue produzir insulina suficiente. Insulina é o hormônio que controla os níveis de açúcar no sangue. Normalmente, a causa é genética e atinge crianças e jovens. O diabetes tipo 2 está associado aos maus hábitos alimentares. O corpo produz insulina, mas não consegue metabolizar o excesso de glicose, o açúcar no sangue. O tratamento tradicional para o diabetes tipo 2 se baseia em remédios associados a uma boa alimentação e à prática de exercícios físicos. Conforme a pessoa emagrece, os níveis de glicose no sangue costumam diminuir. Dessa forma, o diabetes fica sob controle. A interposição ileal procura resolver o problema de outra maneira. Ela reduz o estômago e retira o íleo, parte final do intestino delgado. O íleo é reimplantado em outro ponto do intestino delgado, entre o duodeno e o jejunum. Ao mudar a posição do íleo no organismo, a cirurgia faz o corpo produzir uma quantidade maior de GLP-1, o hormônio responsável pela liberação da insulina. Isso significa que os hormônios que o íleo produz, quando o alimento passa por ele, você colocando esta parte mais proximal, o alimento vai passar mais rápido nessa porção. Então, os hormônios que demorariam um determinado período de tempo para ser produzidos até a chegada do alimento vai ser produzido antes. Há algumas semanas, Romário apareceu assim, bem mais magro. O motivo é a cirurgia de interposição ileal do Dr. Áureo. Com 1,69 m de altura, ele está com 70 quilos. Perdeu 10 quilos em 45 dias. Romário não é e nem nunca foi obeso. Ele fez a operação porque tem diabetes tipo 2. O Dr. Áureo também operou o apresentador Fausto Silva em 2009. Nesse caso, o problema era a obesidade. Segundo o Conselho Federal de Medicina, não existem estudos ou pesquisas para garantir que a cirurgia é segura. E especialistas afirmam que ela é tecnicamente muito difícil de ser feita. O profissional, para fazer, ele deve ser muito capacitado. Não é qualquer pessoa que vai conseguir fazer. E ainda tem a gastrectomia vertical, que apesar de parecer simples, que é só recortar uma parte do estômago, mas também, dependendo da região, pode ser em alguns locais a gente pode ter uma tendência maior à formação de fístula, que é uma complicação temida nesses casos. Felipe Hernandes era bispo de uma igreja evangélica, filho da bispa Sônia e do apóstolo Estevão Hernandes. Ele foi operado pelo Dr. Áureo em 2009, teve complicações e acabou em estado vegetativo. O drama vivido pela família com Felipe sem poder se comunicar e nem deixar a cama se estendeu por 7 anos. Felipe morreu no mês passado. O pai de Felipe entrou com uma ação de indenização por danos materiais contra o Dr. Áureo. O caso está em segredo de justiça. O documento não será mostrado nessa reportagem, mas nele consta a denúncia de que Felipe não foi avisado que a cirurgia era experimental. Só com alimentação. Outra polêmica diz respeito ao tratamento para diabetes. Pela resolução do Conselho Federal de Medicina, cirurgias de redução do estômago, inclusive a interposição ileal, só podem ser feitas em pacientes obesos com índice de massa corporal superior a 40, ou em pacientes com IMC superior a 35, em casos de pacientes com diabetes tipo 2 e outras doenças relacionadas à obesidade. Não era o caso de Dona Terezinha nem de Romário.
O ex-jogador tinha IMC 28 no momento da cirurgia. A senhora recomendaria uma cirurgia da interposição de íleo para o Romário, sendo que o IMC dele é 28? Nem para ele, nem para nenhum outro paciente. Não só a interposição ileal, mas atualmente a gente não tem dado suficiente de segurança para indicar nenhum tipo de cirurgia bariátrica para pacientes com esse IMC. E mesmo para pacientes com IMC elevado, a interposição ileal só deve ser indicada em último caso. É a opinião do diretor da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Lógico que não é para qualquer paciente, não é para um paciente que está tomando um comprimidinho aqui e não faz exercício, nada. É para pacientes onde o tratamento falhou. Essa foto é recente, era a mais recente dela. Antes de ela fazer. Ela está com uma aparência saudável. A minha mãe era saudável. Ela só tinha o diabetes mesmo. Minha mãe não tinha outro problema de saúde. O diabetes era que incomodava. Minha mãe era muito saudável, muito alegre, muito feliz. Minha mãe era cheia de vida. Por isso que assusta tanto de ver que hoje ela não está mais aqui. Que ela poderia estar aqui, eu acho que mesmo com a diabetes dela, porque era muito controlada, ela estaria aqui com a gente ainda. Os filhos de Plínio Araújo também olham com saudades as fotos do pai. Plínio morreu em 2008, depois de se submeter a uma interposição ileal com o Dr. Áureo. O objetivo dele era emagrecer, para evitar que futuramente, por conta de estar acima do peso, viesse a ter algumas complicações, consequências desse sobrepeso dele, algumas complicações de saúde, né? Não tinha diabetes. Segundo o filho, Plínio acreditava que faria uma cirurgia simples, uma laparoscopia, como consta no relatório médico. E o que ele relatava para a gente é que ele estava muito otimista enquanto fazia a cirurgia. Plínio começou a passar mal 10 dias após o procedimento. E também, segundo o filho, procurou o Dr. Áureo. E na ligação para o Dr. Áureo Ludovico, ele disse que a suspeita era que fossem gases, né? Orientou que comprássemos uma medicação para dar para ele, para poder estar passando um pouco a dor. A dor não passou. Plínio, então, foi levado para o hospital. Durante 3 dias, passou por diversos exames. No terceiro, os médicos decidiram operá-lo. Nós só tivemos contato com o Dr. Áureo após a segunda cirurgia. Nós só soubemos que ele estava no hospital no dia 4/3, que foi o dia que meu pai foi levado para o centro cirúrgico para poder estar fazendo a cirurgia. Antes disso, em nenhum momento tivemos contato com ele. Plínio não resistiu. Tratava-se de trombose mesentérica. E em todos os relatos que a gente lia, a trombose mesentérica, o paciente, quando há suspeita, tem que se abrir de imediato. Porque o paciente ele não consegue passar do terceiro dia e depois do terceiro dia, consequentemente, vem o óbito. Meu pai passou 3 dias fazendo exames dentro do hospital. Igor diz que o pai pagou pela primeira cirurgia. Temos os recibos que comprovam esses pagamentos para o Dr. Áureo e para toda a equipe que também participou das 2 cirurgias. A cobrança em cirurgias experimentais é considerada ilegal. Por a gente estar falando em experimento, em ciência, a gente não pode falar em cobrança. Ali não há uma atuação médica propriamente dita, há uma atuação científica que tem que ser realizada, obviamente, por um profissional médico. Dentro desse ambiente, não podem ser cobrados honorários por parte do paciente, já que ele está também se disponibilizando, colaborando em relação a esse procedimento. O Conselho Federal de Medicina não reconhece a interposição ileal, mas existe uma discussão para tornar a cirurgia regulamentada. A última posição do CFM está no texto desse documento. O procedimento de interposição ileal para tratamento de doença metabólica é técnica experimental, só podendo ser realizada em protocolo de pesquisa. Em dezembro de 2014, a Justiça Federal de Goiás considerou que a cirurgia não é experimental. Isso, em tese, libera o Dr. Áureo para realizar a operação como se fosse uma cirurgia convencional, a partir de 2014.
Mas a decisão não é final. O Conselho Federal de Medicina entrou com recurso contra a decisão. Dos 7 casos em que pessoas morreram depois de operar com o Dr. Áureo, 6 foram arquivados no Conselho Regional de Medicina de Goiás, depois da decisão da Justiça daquele estado. Apesar disso, todos os processos continuam em andamento na Justiça Federal. Os casos dessa reportagem são todos anteriores a 2014. Esta mulher, que não quer se identificar, foi paciente do Dr. Áureo em 2006. Queria emagrecer. 85 quilos. Eu não era obesa mórbida, mas me incomodava muito estar acima do peso. Foi então que o médico sugeriu a gastroplastia laparoscópica, um tipo de cirurgia bariátrica, conforme consta do pedido de cirurgia. Ele pediu os exames na primeira consulta, né? E eu fiz todos os exames, estavam todos ok. E ele me deu, ele falou, não, você vai, é uma redução pequena, porque a senhora não tem que perder tanto peso. E por vídeo é tão simples, ele falou que, e a redução é pequena, que a senhora, em 10 dias, a senhora estará apta para voltar ao trabalho. Ele falou, é muito simples. Eu falei, eu não acredito. Ele falou, pode acreditar. Que nós pretendemos... Para a cirurgia, o médico cobrou R$ 5.700. Mas somando todas as despesas lá do hospital, da equipe dele, deu quase 19 mil. A mulher mora em Brasília e fez a cirurgia em Goiânia. Alguns dias depois, já em casa, ela começou a sentir fortes dores. Não conseguia comer nada em função da dor, eu não conseguia mesmo, de tanta dor, eu não tinha vontade, eu não tinha como comer, com uma dor que me sufocava. Nesse ponto, ela diz que procurou o Dr. Áureo. Ele fez uma endoscopia, que eu também paguei, acho que foi 350, não me lembro bem, 250, mas fiz uma endoscopia lá, que ele mesmo fez, e ele falou, tá tudo bem com a sua cirurgia. A senhora continua, mudou as medicações, continua fazendo sua caminhada, procura se alimentar direitinho e pode voltar para casa. E eu voltei, mas as dores continuaram. A mulher diz que passou a se consultar em um hospital de Brasília e só então ela teria descoberto que, na verdade, fez a interposição ileal. Fui examinada pelos médicos, mas tinha um médico lá, o Dr. Túlio, que já tinha feito uma residência com o Dr. Áureo. Ele falou assim, olha, é difícil a gente cuidar da senhora aqui, porque é uma complicação cirúrgica e essa técnica é exclusiva dele. Então a gente não conhece, a gente não tem muito o que fazer. Como as outras pessoas dessa reportagem, ela também diz que não sabia que a operação era experimental. Foi aí que eu descobri que era uma experiência, que a cirurgia dele não era autorizada, que ele não tinha protocolo e que eu tinha sido usada como uma cobaia. A mulher também afirma que o médico cobrou para cada cirurgia realizada. Eu já estava endividada, já tinha vendido casa para pagar, para me manter, porque aí meus familiares já estavam pagando a escola dos meus filhos, mantendo a despesa da minha casa, comprando remédio. Hoje, ela convive com cicatrizes e sequelas. Eu tenho que estar sempre no hospital que tem pelo menos UTI, que tenha porte para de repente me fazer uma cirurgia, porque foram 5 cirurgias já em consequência disso, né, todas de urgência. Então, eu fiquei totalmente limitada, né, eu me tornei uma pessoa incapacitada. No trabalho, eu tenho restrições severas. Alô? Doutor Áureo, bom dia. Bom dia. É Gerson de Souza. Antes do fechamento dessa reportagem, o Domingo Espetacular entrou em contato com o Dr. Áureo. Eu não estou querendo voltar a falar sobre esse tópico em mídia não, sabe? O senhor não quer comentar nada sobre isso, porque nós estamos preparando uma reportagem sobre o assunto, ouvindo parentes de pessoas que morreram depois da cirurgia,
pessoas que ficaram com sequelas, e é nosso dever dar ao senhor a oportunidade de dar a sua versão, né, doutor Áureo? Eu agradeço a sua gentileza, mas insisto em que eu prefiro não comentar. Para este advogado especializado em ética médica, o grande problema em cirurgias experimentais é que não há estudos suficientes para determinar que risco se corre com o procedimento. Fazer uma cirurgia experimental sem que o paciente saiba é ilegal. O ponto inicial é que o paciente tenha consciência de que ele está se submetendo a um ambiente experimental e não a um tratamento propriamente dito, né? Sem dúvida alguma, isso tem que estar documentado, porque de alguma maneira o paciente está cedendo o seu corpo para a ciência, né? Podem ocorrer resultados negativos, o paciente tem que estar ciente disso. E esses resultados negativos não são tão precisos quanto os resultados negativos de um tratamento que já foi avalizado pelo CFM.